gravando. Nós estamos a 32 minutos do intervalo, né? 3h30. Então, vamos continuar durante esses 30 minutos. Vamos avançar na linguagem. Então, eu vou abrir aqui o meu terminal também. Então, pessoal, olha só. No meu notebook, eu vou usar o terminal PowerShell. Se vocês usarem o PowerShell nesses computadores, provavelmente ele não vai aceitar a execução do Python. Vocês podem até testar, mas possivelmente é melhor usar o prompt de comando do que o PowerShell. O PowerShell também é um prompt de comando. Mas deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Eu também tenho... Deixa eu dar um zoom aqui, né? Para vocês conseguirem enxergar. Eu também tenho um diretório aqui chamado Equipe Douglas. Deixa eu ver se eu encontro ele. Cadê o diretório? Oi, cadê o diretório? Diminuir o zoom aqui. Diretório. Uai, meu diretório não está aqui? Será que eu deletei meu diretório? Uai, pessoal, como se eu tivesse deletado meu diretório. Ah, não. Quem eu estou falando de errado aqui, gente? Quem vai descobrir que eu estou falando de errado? Eu falei que eu criei na raiz, não foi? Eu não estou na raiz. Então, para mim ir para a raiz, o que eu tenho que fazer? CD, barra invertida. Agora eu estou na raiz. Se eu dar um ls, e esse ls só funciona aqui. Olha lá, Equipe Douglas. Então eu vou entrar, CLS, pessoal, limpa a tela. Entenderam? CLS serve para limpar a tela. Vocês estão conseguindo enxergar essa fonte aí? Então, CD, Equipe Douglas, LS, eu tenho alguns arquivos aqui dentro. Eu vou deletar aquele aula 01. Como que eu faço para deletar um arquivo? Eu posso fazer o seguinte, del aula 01.py. Bora ver se deletou? Eu posso dar um dir ou ls no PowerShell. Veja que sumiu o aula 01.py. Então eu vou recriar isso novamente. Eu vou criar novamente. Basta eu abrir o code, não é? Code. Ele vai abrir para a gente o code. Ele não vai perguntar para mim sobre se eu confio, porque ele só faz isso uma vez. Então ele já abriu para mim aqui com o arquivo pronto. Ctrl S, ele salva. E lá no meu diretório eu vou dar o CLS, depois um LS. E ele volta aqui, ó, aula 01.py. Beleza. Então, pessoal, eu tenho uma preferência de não dar o play aqui. Eu não gosto de fazer esse play aqui. Eu não sei porquê, eu simplesmente não gosto de dar o play aqui. E quando você dá o play aqui, o que acontece? Ele vem e abre essa telinha aqui embaixo, não é? Para mostrar o resultado para vocês. Eu não gosto de fazer assim, não. Professor, qual que é o jeito que o senhor gosta, então? Eu faço o seguinte, eu faço a alteração aqui, e aí eu vou lá, eu salvo, eu volto aqui no terminal, dou um CLS e chamo Python, nome do meu arquivo, aula 01.py, e dou Enter. Então eu faço aqui, é aqui que eu gosto de executar. Professor, eu posso fazer do jeito que eu quiser? Sinta-se à vontade. Execute no terminal, né, no ponto de comando, ou execute naquele play do VS Code. Por que eu gosto aqui? Porque ele limpa a tela, fica só o resultado que eu quero ver.
não fica poluída a minha telinha. Especialmente quando você está dando aula, é melhor assim, que você isola o que é para ser visto, certo? Então, nós já vimos esse comando do CLS. Deixa eu aumentar a fonte aqui. File, em Preference, eu vou em Settings e eu consigo fazer a alteração do tamanho da minha fonte. Então, de 22, eu vou colocar 28. Se você também preferir aumentar, faça assim e a fonte vai ficar bem maior. Pergunta, tá dando para enxergar aí, pessoal? Vou aumentar um pouco mais então, de 28 para 32. Acho que agora foi, né? Certo? Deu para ver aí? Então, pessoal, se eu aumentar demais, aí fica meu notebook, ele tem uma tela pequena, aí começa a bagunçar para mim aqui, para vocês também poderem enxergar. Quem tiver com dificuldade de enxergar, igual aquele rapaz lá que tem problema, eu recomendo que nas próximas aulas sente em algum computador aqui da frente. E também recomendo que nesse momento puxe uma cadeira e senta aqui na frente para poder visualizar direitinho. Depois corre lá para trás para poder ver o arquivo, certo? Então vamos continuar? Pessoal, é o seguinte, nós já vimos aqui a nossa primeira função em Python, que é o print. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte, eu quero fazer a soma de dois números em Python, igual a gente fez no Scratch. Não fizemos no Scratch isso? Por favor, digite um número, agora digite outro número, aí você soma e apresenta o resultado. De tudo isso que nós fizemos no Scratch, nós temos apenas a função de apresentar o resultado. Então vamos lá. Olha só, deixa eu abrir aqui o PowerPoint para vocês darem uma olhada numa coisa que eu quero explicar para vocês que é muito importante. É o seguinte, se eu fechar isso aqui e fazer um desenhozinho aqui de uma caneta vermelha, preta. Então, pessoal, olha, o que significa a memória? A memória é um espaço que você tem no computador e que essa memória, ela tem várias divisões dela, dependendo da aplicação que você vai usar. Então, cada quadradinho desse daqui, ele é um espaço de memória. Então, o sistema operacional usa a memória aqui, os aplicativos usam uma memória também. Então, se eu tenho uma variável, por exemplo, var, o que está acontecendo aqui? Está mudando as cores. Eu tenho aqui uma variável chamada var. Essa variável, ela vai representar o quê? Um endereço de memória no seu computador. É o que ela representa. Variáveis representam endereços de memória. Nesse endereço de memória, o que é que eu tenho guardado lá? Digamos que eu pedi para o usuário digitar um número e ele digitou 157. Então, essa variável aqui, ela está apontando para o endereço de memória onde está armazenado o valor 157. Se eu fizer uma outra variável, e dessa vez vou fazer de caneta preta mesmo, chamada x, ela vai apontar para um outro endereço de memória, ou uma variável y, que vai poder apontar para o mesmo endereço de memória de outra variável. Então, variável é isso. Variável é um nome que a gente dá para um endereço de memória aonde o nosso aplicativo guardou um determinado valor. É isso que significa variável. Mas ser variável também significa estritamente o que o nome dele significa. Ele varia. Se não fosse uma variável, seria o quê? O que não varia na matemática? O que na matemática não varia? Uma constante. Então, isso na matemática não varia.
E na matemática, quando você tem x e y, você continua chamando de variável, porque eles variam os dados. Então eu posso ter 200 variáveis com nomes diferentes, obviamente, apontando para o mesmo endereço de memória, se quiser dessa maneira, ou apontando para memórias endereços diferentes, o que significa que também podem ser valores diferentes, certo? Então isso eu queria explicar aqui para vocês nesse momento. Bora voltar lá para o Python e vamos declarar a primeira variável para a gente. Eu vou chamar essa variável de mensagem. E dentro dela eu vou armazenar um valor que pode ser: olá, turma de TDS. Agora que eu tenho uma variável e tenho um valor dessa variável, eu posso imprimir o resultado dela aqui, ó, apenas digitando o nome da variável, mensagem. E vou salvar. Vocês observam que a bolinha branca, quando você pressiona Ctrl S, ela some. Ctrl S, sumiu a bolinha branca. Então a bolinha branca significa que toda vez que há uma alteração no arquivo, ela aparece. Quando você salva, ela desaparece. Agora, nesse momento, vamos executar Python aula 1 e temos a mensagem: olá, turma de TDS. Tranquilo até agora? Beleza. Mas e se eu quisesse pedir... pessoal, uma coisa importante. Em Python, não se cria uma variável sem dar um valor para ela. Quando você vai criar uma variável ou declarar uma variável, ela sempre vem acompanhada de um valor. Então, se eu não quisesse colocar o valor olá, turma TDS, eu poderia fazer assim, deixar vazio. Funciona do mesmo jeito. Na hora de imprimir, vai sair o quê? O vazio. Mas nunca você vai declarar uma variável em Python sem ter uma atribuição de valor para a variável. Sempre tem que ter. Então, vou deixar aqui vazio, dessa maneira. E agora, uma coisa que nós fazíamos no Scratch, que era perguntar sobre um valor para o usuário. Como que a gente faz isso em Python? Deixa eu só ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais essa fonte. E se chegar a um ponto que começa a atrapalhar o tamanho da fonte, eu vou reduzir o tamanho da fonte. Agora está com 36. Está com 36 agora. Então vamos lá. Eu tenho aqui mensagem que vai armazenar um valor para a gente. A função chama-se input. Entre aspas, porque entre aspas, toda vez que você digita um texto, em 99% das linguagens de programação, um texto ele sempre tem que estar entre aspas. No caso do Python, pode ser aspas duplas ou aspas simples. Então, por favor, digite um número. 2 pontinhos, espaço. E depois eu posso vir aqui em Python. Em Python eu tenho como misturar texto e variáveis. Como que eu faço isso? Eu uso a letra F. Eu uso, acho que é meu celular, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora ele está no mudo, está caladinho. Letra F. E depois eu posso colocar a mensagem. O número digitado foi 2 pontinhos. A variável ela vem entre chaves. Veja que mudou a cor dela, porque o Python vai entender que se você estiver usando F e depois chaves, o que estiver dentro da chave não é um texto, é uma variável. Então por isso que ele muda de cor. Nesse momento eu vou salvar e aqui eu vou executar o Python. Novamente o arquivo. Por favor, digite um número. Tá aqui, digite um número. 157. Enter. O número digitado foi 157.
Uma coisa interessante para nós colocarmos no nosso código aqui é o comando /n. O que o /n faz? Ele pula algumas linhas. Então, vou colocar o /n no final aqui também. E Ctrl S. Veja que as linhas estão muito juntas, né? Aquele /n faz o quê? Ele faz a separação. Então, vou executar novamente o código. Veja que, por favor, digite o número, já tem uma separação ali. Número 478 e o resultado foi 478. Então, nesse momento que eu fiz esse comando aqui, nós já temos algumas coisinhas que é poder fazer a leitura de um valor e imprimir. Aí eu tenho a seguinte pergunta: será que a partir desse momento vocês conseguem fazer o algoritmo de somar os números digitados pelo usuário só de forma intuitiva? Você já sabe como declarar uma variável, né? Já sabe imprimir e perguntar sobre um dado valor. Uma coisa interessante que eu vou fazer aqui para vocês que é o seguinte: eu vou pedir agora para que ele digite o primeiro valor e depois vou deixar com vocês o segundo valor, certo? Eu vou deixar com vocês o segundo valor e vou deixar com vocês a soma desses dois valores. Então, o primeiro valor eu vou chamar de var A. É o primeiro valor. Cadê o minúsculo? Aí. Então eu vou dar um input aqui. Digite um valor. Lembrando que eu gosto de fazer o /n, né, para ele pular uma linha. Aqui 2 pontinhos e um espaço. O número digitado foi, eu vou colocar aqui var A. Então, pessoal, tem uma coisa interessante aqui que é o seguinte: quando você pede para o usuário digitar um valor, o valor digitado é um texto. Mesmo que ele digite números, esse número está em texto. Então, para que você consiga fazer soma ou qualquer operação da matemática, é necessário você converter esse texto para um número. Como que a gente faz isso em Python? Você vai colocar assim, ó, var, variável A, recebe int variável A, para ele fazer a conversão. Então eu estou convertendo por inteiro, nesse caso. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer a soma dele com ele mesmo, multiplicado por 2, por exemplo. Agora eu vou salvar e vou executar. CLS, limpa a tela, executa o código Python, ele pede um valor, vou digitar 5. O número digitado foi 10, obviamente porque eu multipliquei por 2. Esse foi o resultado da multiplicação por 2. Professor, e se você tirasse, comentasse essa linha? Como que faz para comentar uma linha? Coloca cerquilha, ou o jogo da velha. O que significa um comentário? Significa que é um texto que vai servir apenas para o programador, desenvolvedor. Python não vai se importar quando você botar um comentário. O Python não quer nem saber o que é. Ele vai passar por cima e vai ignorar. Então, se eu não tenho mais essa linha aqui e executo a multiplicação de um texto por 2, o que será que acontece em Python? Ele faz o quê? Ele pega o 2 vezes a letra 5 e põe 2 vezes 5. Veja que ele não fez 10. Então Python faz isso. Se eu colocar aqui 10 vezes essa variável A, que é um texto, 10 vezes a variável A, que é um texto, por exemplo, a letra G, o que ele faz? Ele põe 10 vezes a letra G. Foi o que aconteceu lá em cima. Aqui é 2 vezes a 55. Entenderam isso? Então,
Agora, nesse momento, o que eu vou pedir para vocês? Façam o código para ler dois números do usuário, depois vocês vão imprimir a soma desses dois números. Agora, que horas são? Vocês têm 2 minutos aí de intervalo. Professor, eu tenho tudo que eu preciso para fazer essa tarefinha. A explicação de agora te dá condições de fazer tudo que você precisa para somar dois números que o usuário te fornecer. E aí eu vou dar um play aqui, um stop, na verdade. Então, essa aqui é a operação que faz a soma, né? Só para finalizar, você também poderia estar trocando sinal de mais por menos, por vezes, e pela multiplicação, e depois era só chamar aqui na execução para digitar os valores. 100 mais 999 dá 1099. E aí eu finalizo aqui.